Então, comentando aqui o seu texto propriamente dito, né? Aqui no quarto parágrafo que você escreveu, diz que Moisés morreu, mas que a Bíblia não diz que ele foi sepultado. Não, querido, é o contrário. A Bíblia diz com todas as letras que Moisés morreu e foi sepultado. Deuteronômio 34, ali, por volta do 5, do 6, diz que Deus mostrou de longe para Moisés toda a terra que prometeu a Abraão em juramento, e ele morre, e Deus, o próprio Deus, o sepulta. O próprio Deus o sepultou num vale em Moabe, de frente para Bet-peor. É o que o texto bíblico diz, certo? Ou seja, ele morreu e foi sepultado. Inclusive, Israel pranteou por Moisés cerca de 40 dias. E depois disso, em Josué 1, 2 ali, o próprio Deus vai dizer: Moisés, o Josué, se levanta porque o meu servo Moisés está morto. Ainda 40 dias depois de sepultado, estava morto e sepultado pelo próprio Deus em Moabe, certo? Acredito também que Moisés, sou inclinado a acreditar também, que Moisés tenha ressuscitado e que Jesus não tenha praticado necromancia ali no Monte da Transfiguração justamente por isso. Então, olha só que curioso, algo que nós podemos dar as mãos também. Se falar, me dê um texto aí que Moisés tenha ressuscitado, o Monte da Transfiguração. Você nota como é que o texto fala? Como que eu provo com o texto do Monte da Transfiguração que Moisés ressuscitou? O fato de Moisés estar ali. Está do lado de Jesus, que estava vivo, de Elias, que estava vivo, e Moisés também estava ali, vivo. Então, não fica evidente de que Moisés ressuscitou? Porque se ele não ressuscitou, então Jesus ele estava praticando necromancia. E Jesus não praticou necromancia. Saul praticar necromancia é de se esperar. Saul estava em incredulidade, em rebelião, em desobediência. Agora, Jesus não, certo? Então, o próprio texto da Transfiguração já demonstra, ainda que implicitamente, se queira ver assim, para mim é muito claro, tá? Mas ainda que alguém queira tomar de uma maneira implícita, que era Moisés que estava ali. Ou Jesus estava praticando necromancia. E aí fica mais complicado, né? Então, o texto demonstra isso. É ou não é? Ah, é. Ah, então aqui nós concordamos também. Então, ó, vamos dar as mãos no que concordamos até aqui. Foi Samuel que apareceu, certo? Ponto 2. Foi Moisés que apareceu de fato com Elias para Jesus, e isso sinaliza que Moisés tenha ressuscitado. É uma forte evidência, certo? Certo? E da mesma forma que é uma forte evidência no Monte da Transfiguração, que foi Moisés de fato que apareceu ali, que foi Moisés que ressuscitou, porque de fato foi Moisés que apareceu ali, é uma forte evidência de que Samuel estava com corpo, porque era Samuel que estava ali, certo? Ainda que o texto da Transfiguração não tenha dito também, ó, Moisés ressuscitou e estava ali. Então é óbvio que o texto ali de Samuel também não precisa falar, ó, esse velho numa capa é um corpo, viu? Não é só uma alma. Porque é óbvio que não tem como aparecer só uma alma sem o corpo. Porque a alma sequer sobrevive fora do corpo. Então o corpo também estava ali. Tá bom, querido? O mesmo juízo, o mesmo valor que você se utiliza para fazer uma interpretação, uma interpolação de um texto, uma extração de algo que é inerente ao texto, que você utiliza para um, você tem que utilizar para outro, tá? Isso é o mínimo que se espera. Deixa eu cortar aqui que eu vou continuar comentando o seu texto.